aí o nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a família, ou melhor, como fazer do Senhor o edificador da nossa casa, da nossa família. Família, o que é família? Família é um agrupamento de pessoas que é ligado por laços parentesco ou de casamento. A família é este agrupamento de pessoas que são ligados por laços parentesco ou de casamento. Então, quando um homem e uma mulher decidem se unirem, se casarem, estão formando uma família. E esta família vive debaixo do mesmo teto sob a responsabilidade dos cônjuges. E dentro dessa responsabilidade dos cônjuges, eles convivem e participam ou praticam uma economia comum, onde todos os benefícios que vêm sobre essa família devem envolver a todos ou devem contemplar a todos. Mas esses cônjuges que têm a responsabilidade dentro de casa, Deus também deu a eles outras responsabilidades. Não só a responsabilidade da transmissão da vida, mas também Deus deu a responsabilidade aos cônjuges de fazer dele o edificador, o construtor da sua casa e da sua família. Por isso, a responsabilidade dos cônjuges fazer com que o Senhor seja o construtor, o edificador da sua casa. Mas para isso, os cônjuges têm que assumirem algumas responsabilidades. E a primeira responsabilidade que o cônjuge tem que assumir para fazer do Senhor o edificador da sua casa, conforme Salmos 127, versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Ou seja, o Senhor edifica, mas são os cônjuges que têm que trabalhar para que o Senhor se torne o edificador da sua casa. E a primeira responsabilidade que os cônjuges têm que assumir para que o Senhor seja o edificador da sua casa, da sua família, é assumir a responsabilidade de sacerdote do lar. Pois é uma responsabilidade dos cônjuges assumir isso, ser sacerdote do lar, como nos ensina Pedro. A sua segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 9, diz que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Por isso, é uma responsabilidade dos cônjuges assumir essa responsabilidade de sacerdote do lar. E essa responsabilidade de sacerdote do lar, ela se materializa através da instrução, da edificação e do ensino, principalmente o ensino através do exemplo. Transmitir a fé para a sua casa, para os seus lares, através do exemplo. E como exemplo, nós temos o Timóteo. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta ao jovem Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, ele vem falar da fé não fingida de Timóteo, uma fé que Timóteo aprendeu através do exemplo, pois ele diz: eu sei que em ti habita uma fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Elode e na sua mãe Eunice. Ou seja, a fé que Timóteo tinha era uma fé que foi transmitida a ele através do exemplo da sua avó e da sua mãe. Mas nós temos que assumir essa responsabilidade de sacerdote do lar. Não transferi-la para segundos ou terceiro. É uma responsabilidade dos cônjuges instruir a sua casa, conduzir a sua casa nos caminhos do Senhor. E a segunda responsabilidade que os cônjuges têm que assumir é a responsabilidade de edificar a sua casa na palavra de Deus. Jesus dá um exemplo interessante em relação a isso em Mateus 7,24, onde ele faz uma comparação de dois homens, o prudente e o insensato, um que constrói a casa na areia e outro que constrói a casa na rocha. Ele diz que o que constrói a casa na rocha é aquele que ouve as palavras e pratica. Por isso nós temos que ler a Bíblia, estudar, pesquisar, analisar, assimilar o que ela está nos ensinando. E depois que nós aprendemos o que ela nos ensinou, o que a palavra de Deus nos ensinou, nós temos que praticá-la ou aplicá-la dentro de casa. Por isso, é uma responsabilidade dos cônjuges fazer com que a nossa casa seja edificada na palavra. A pergunta é: qual é a palavra que está sendo edificada na sua casa? Será que é a palavra das televisões, da televisão? É a palavra das redes sociais? Ou é a palavra de Deus? Depois que você lê, depois que você estuda, depois que você analisa, depois que você pesquisa, você aprende, agora você vai
aplicar à sua vida. E a terceira responsabilidade dos cônjuges para que o Senhor se torne o edificador da sua casa, da sua família, é fazer com que haja a presença do Espírito de Deus na sua família e na sua casa. Porque onde há a presença do Espírito, aí há liberdade. É uma responsabilidade nossa. Porque serão em vão os nossos esforços se o Senhor não se fizer presente na nossa casa, no nosso lar. Se o Senhor não for o edificador da nossa casa, em vão vai ser os nossos esforços, porque só o Senhor edifica com realidade. Por isso, é uma responsabilidade dos cônjuges fazer com que o Senhor seja edificador da sua família. Família, assuma a sua responsabilidade de sacerdote do lar. Assuma a sua responsabilidade de fazer do Senhor aquele que edifica, aquele que constrói a sua casa, a sua família. Ok? Esse foi mais um vídeo do seu TV Aion, nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu like, faça seu comentário e ative o sininho para que você possa receber vídeos posteriores. Um abraço e até a próxima do seu TV Aion, nosso canal.